Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também parceira do curso Ímpar Online, um curso que aposta na sua aprovação. Hoje nós vamos trabalhar com vocês justamente análise de provas da AOCP, do Instituto AOCP, que tem feito muitos concursos importantes, por exemplo, aqui na Bahia, o concurso da UFBA, o concurso do IFBA, várias prefeituras importantes, várias prefeituras relevantes, o EBSER, tá? A EBSER também tem sido muito representada por esta banca. E algumas pessoas me procuram falando assim: Rose, tem pouco material do Instituto AOCP no mercado. De fato, não tem muito material. Por qual razão? Porque é uma banca relativamente jovem. Então, para você ter um material de análise de fato, não estou falando sobre prova, vocês têm muitas provas disponibilizadas pela internet, no próprio site do Instituto AOCP você consegue muitas provas, mas tem pouco material direcionado realmente para a banca. E nós estamos com essa proposta super especial, super legal para você, uma proposta de análise de pelo menos, gente, olha só, 50 questões do Instituto, para que você consiga entender um pouco mais da banca e se preparar para aquele concurso que você deseja, ok? Não vamos conversar muito. Ao longo da análise das questões, eu vou trabalhando com vocês teoria. Decidi formatar o curso da seguinte maneira: trago para vocês uma prova inteira e analisamos a prova inteira. Ao final do curso de análise de provas, vocês vão conseguir perceber quais são os conteúdos mais recorrentes, qual é a linguagem com a qual a banca trabalha, como escapar daquilo que você acha que é pegadinha. Aviso para vocês o seguinte, no entanto, na primeira prova, nesta primeira prova com a qual nós trabalharemos, tem uma questão que eu vou ensinar você a fazer um recurso, ok? É muito importante nós aprendermos a fazer recurso. É muito importante nós entendermos como é que nós vamos submeter a banca a uma revisão do seu próprio gabarito, ok? Nós vamos, portanto, iniciar a primeira prova. Vamos lá? Vamos para os slides. Interpretação é um conteúdo que vocês vão encontrar na prova. Deixa eu tirar do marcador e colocar aqui uma canetinha, tá? Venham aqui com a prova, por favor. Bom, processo de interpretação de 10 questões, vocês vão ter mais ou menos 3 questões relacionadas à interpretação de texto. Uma dica muito importante para o Instituto AOCP. O Instituto trabalha das 10 questões, 3 voltadas à interpretação e depois ela esquece. O Instituto esquece simplesmente do texto. Vocês vão conseguir fazer as demais questões relacionadas à gramática sem ter necessariamente que retornar ao texto. Uma outra questão tem essa necessidade, marca essa necessidade de retorno, mas no fundamento mesmo vocês não vão precisar retornar. Uma estratégia que alguns alunos meus indicam que pensam em fazer é: Rose, eu vou pular a questão de interpretação, vou logo para as questões de gramática, vou trabalhar com as outras disciplinas e depois eu volto para a questão de interpretação. É uma estratégia interessante, porque a interpretação de texto vai demandar tempo para você, tá? Vai demandar o tempo de leitura. Tem gente que não sabe fazer a leitura. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não leio o texto. Eu leio o enunciado da questão e vou para o fragmento do texto, em que aquele enunciado vai cobrar o conteúdo. Gente, pelo amor de Deus, questão de interpretação, você precisa ler o texto. Você vai conseguir fazer essa estratégia de não ler o texto, ir para o enunciado e retornar para o texto para as questões de interpretação. Os concursos deles estão cada vez mais semânticos e é isso que você precisa analisar. Essa semântica, essa forma diferenciada de enxergar o processo e o processo na sua completude. Algumas outras características da AOCP, do Instituto. Não vai te mostrar número de linha. Pois
Pois é, vai indicar assim, no parágrafo X, no máximo no parágrafo X, porque às vezes eles colocam apenas uma referência sobre a passagem do texto e você vai ter que lembrar onde é que essa passagem está. Imagina, se você decidiu não ler o texto, como é que você vai saber mais ou menos onde a passagem está? Não vai saber, vai perder tempo, vai ter que retornar, vai ter que vai ter que fazer sim a leitura do texto, isso já vai te dar uma certa ansiedade, não dá. Logo, pessoas lindas, maravilhosas, aprendam a fazer uma leitura. Para você entender o que é o processo de leitura, todo o processo de leitura, ele tem basicamente 3 passos, tá? O primeiro passo é a decodificação. É você reconhecer ali as letrinhas, juntar as letrinhas, formar as palavras, formar as frases, ok. Mas isso não significa dizer que há, nesse processo de decodificação, um entendimento. É necessário que haja a decodificação e o entendimento, que é a compreensão. A compreensão é aquela etapa em que você, por exemplo, diz para seu colega: ai, cara, eu entendi o texto, mas eu não consigo te falar, não consigo te explicar. Entender é para si. E interpretar é essa exposição, é o momento em que você consegue fazer a exposição. Por isso que no edital você vai encontrar compreensão e interpretação de texto. Quando eles juntam tudo, eles colocam uma palavrinha que vocês às vezes ficam meio confusos com ela, é o termo intelecção. Intelecção é o processo de compreensão e de interpretação de texto. É você entender e conseguir explicitar, externar, seja por uma questão objetiva, seja por uma questão subjetiva, tá? Ou seja, uma questão de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, ou uma questão de escrita, de discursiva. No caso dos concursos do Instituto OCP, você vai se deparar, quando a questão de gramática, lógico, você vai se deparar com uma prova objetiva de múltipla escolha, sendo que a UFBA vai pedir o verdadeiro ou falso. Então, como estudar o verdadeiro ou falso da UFBA, por exemplo, se a OCP não costuma fazer verdadeiro ou falso, se a OCP costuma fazer ABC, se ela costuma fazer verdadeiro ou falso. No caso, ela vai fazer verdadeiro ou falso somente para a UFBA. O que ela costuma fazer é múltipla escolha. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos estudar? Muito simples, muito simples. Cada alternativa é uma assertiva. Rosa, o que é uma assertiva? Aquilo que pode ser reconhecido como verdadeiro ou como falso. Em uma questão de múltipla escolha, você tem 5 alternativas, 5 assertivas e somente uma verdadeira. Logo, você vai se guiar por este processo, tá? Analisar, estudar a linguagem da banca, a linguagem do Instituto OCP. Mas vamos aqui falar um pouquinho, continuar a falar um pouquinho mais sobre a questão da interpretação. No processo de interpretação, você precisa dinamizar a leitura. Eu vou passar, portanto, algumas dicas de leitura dinâmica e memorização. Você tem que fazer uma devida retenção de informação, ok? Nesse processo de leitura dinâmica e memorização, você vai ter que procurar alguns elementos importantes para o texto. O primeiro elemento, venham aqui para o slide, vamos analisar. O primeiro elemento é um elemento que nós vamos chamar de assunto. Rosa, o que é o assunto? Assunto é uma referência geral. Se o texto fosse representado como uma pirâmide, o assunto seria o ápice dessa pirâmide. Notem, se eu quero escrever um texto sobre o amor, a palavra amor vai ser muito repetida, ela vai dar para mim uma abordagem do geral. O assunto é o geral, é o amplo, mas quando eu peço para que os meus alunos escrevam somente um texto sobre o amor, o meu aluno ele vai ficar confuso, ele não vai saber o que exatamente sobre o amor. O que sobre o amor é justamente o que nós chamamos de tema. Rose, então o assunto é o geral e o tema é o afunilamento, sim. Assunto é geral, tema é afunilamento. É uma espécie de o que sobre o assunto. Todo e qualquer texto tem o que nós chamamos, o que eu chamo, na verdade, de ilustração.
Opa, vamos aqui dar uma apagadinha. O que nós chamamos de ilustração. A ilustração, alguns autores chamam de contextualização, tá? O que é a ilustração? O que é uma contextualização? Bom, todas as vezes que você apresentar, que você encontrar ou apresentar no seu texto, encontrar no texto de terceiros, ou apresentar no seu texto um dado, você está dando uma ilustração. Se você apresenta um fato, é uma ilustração. Uma comparação de qualquer ordem é uma ilustração. Se você faz uma referência histórica, isso é uma ilustração. Se você faz uma referência geográfica, isso também é uma ilustração. E aí por diante, eu tenho lei, tenho pesquisa, tenho citação, tenho mito, enfim, nós temos várias possibilidades de encontrarmos uma ilustração no texto. A ilustração, a contextualização, ela vai ajudar a nos permitir perceber como o tema se concretiza. E dentro do tema você tem o assunto. Esses três elementos, eles são permanentes no nosso texto. Todo e qualquer texto vai apresentar assunto, tema e ilustração. Nem todo texto tem o que nós chamamos de tese. Rose, o que é uma tese? Tese é um posicionamento. A tese é um posicionamento. Tese é uma opinião. O texto que tem tese é um texto chamado de texto argumentativo, ou seja, o posicionamento e a opinião é o que nós chamamos de argumentação. Não existe argumentação se você não tem um texto argumentativo, ok? É muito simples perceber em um processo de interpretação de texto se o texto ele é um texto argumentativo ou um texto expositivo. O texto expositivo é aquele que não tem uma opinião marcada. Texto argumentativo é aquele que tem uma opinião marcada, ok? Muito simples perceber isso, basta você se questionar, eu concordo ou eu discordo? Se você concordar ou se você discordar, significa dizer que é um texto argumentativo. Se você somente indicar, foi bom saber, foi legal, não sabia disso, é um texto expositivo. Vamos fazer uma análise do primeiro texto dessa prova do Instituto AOCP, justamente buscando esses elementos, o assunto, o tema, a ilustração, que é a contextualização, e a tese, se houver. Eu quero que vocês treinem bastante esse processo de fazer a leitura e procurar perceber qual é a palavra que mais se repete, quais são os termos que estão no seu entorno, quais são as ilustrações que são apresentadas, tá? E aí, ao final do texto, eu quero que vocês se perguntem, eu concordo ou eu discordo. Vamos aqui fazer a leitura e eu vou destacando também, ao longo da leitura, os termos que são mais relevantes. Vamos para os slides. A beleza e a arte não constituem nenhuma garantia moral. Catargo Caligares. Gostei muito de Franconia, de Alexandre Solovok. Um jeito de resumir o filme é este. Nossa civilização é um navio cargueiro, avançando no mar hostil, levando os contêineres repletos dos objetos expostos nos grandes museus do mundo. Será que o esplendor do passado facilita a nossa navegação pela tempestade de cada dia? Será que, carregados de tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de produzir menos feiura? Ao contrário, os restos do passado tornam o nosso navio menos estável, de forma que se precisará jogar algo no mar para evitar o naufrágio? Nesse primeiro momento, você tem a palavra beleza, arte, você tem a palavra feiura, você tem a ideia de resto, menos estável. Será que carregar de tantas coisas que nos parecem belas? Guardem isso, tá?
A beleza e a arte não constituem nenhuma garantia moral. Gostei muito de Franconia, de Franconfonia, de Alexandre Sorovok. Um jeito de resumir o filme é este. Nossa civilização é um navio cargueiro avançando no mar hostil, levando contêineres repletos dos objetos expostos dos grandes museus do mundo. Será que o esplendor do passado facilita a nossa navegação pela tempestade de cada dia? Será que, carregados de tantas coisas que nos parecem belas, seremos capazes de produzir menos feiura? Ou, ao contrário, os restos do passado tornam nosso navio menos estável, de forma que se precisará jogar fora ao mar para evitar o naufrágio? Essa discussão já aconteceu. Na França de 1792, em plena Revolução, a Assembleia emitiu um decreto pelo qual não era admissível expor o povo francês à visão de monumentos elevados ao orgulho, ao preconceito e à tirania. Melhor seria destruí-los. Nascia assim o dito vandalismo revolucionário, que continua. Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da China. O Talibã destruiu os Budas de Bamiyan, séculos 4 e 5. Em Palmira, Síria, o Estado Islâmico destruiu os restos do Templo de Bel, de quase 2000 anos atrás. A ideia é a seguinte: se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de nos inventarmos de maneira radicalmente livre. Na mesma Assembleia Francesa de 1792, também surgiu a ideia de que não era preciso destruir as obras. Elas podiam ser conservadas como um patrimônio artístico ou cultural, ou seja, esquecendo sua significação religiosa, política e ideológica. Sentado no escuro do cinema, penso que nós somos o navio, somos os contêineres que ele carrega, um emaranhado de esperanças, saberes, intuições, dúvidas, lamentos, esperanças, obrigações e gostos. Tudo dito belamente, talvez o belo artístico surja quando alguém consegue sintetizar a nossa complexidade no enigma, como o sorriso de Mona Lisa. Os vândalos dirão que a arte não tem o poder de redimir ou apagar a ignomínia moral. Veja, redimir ou apagar. Eles têm razão. A estátua de um deus sanguinário pode ser bela sem ser verdadeiramente boa. Será que é possível apreciá-la sem riscos morais? Não sei bem o que é belo e o que é arte, mas certamente nenhum dos dois garante nada. Por exemplo, gosto muito de um quadro de Arnaud Bocquelin, A Ilha dos Mortos, obra imensamente popular entre os séculos XIX e XX, que me evoca ao cemitério de Veneza, que é justamente uma ilha, Saint-Michel. Agora, Hitler tinha em sua casa, em sua coleção particular, a terceira versão de A Ilha dos Mortos, a melhor entre as cinco que Bocquelin pintou. Essa proximidade com Hitler não só me atormenta, porque A Ilha dos Mortos era também, essa proximidade com Hitler só não me atormenta, porque A Ilha dos Mortos era também um dos quadros preferidos de Freud. Outro exemplo, Hitler pintava sobretudo aquarelas, que retratam edifícios austeros e solitários, e que não são ruins. Talvez comprasse uma, se me fosse oferecida por um jovem artista pelas ruas de Viena. Para mim, as aquarelas de Hitler são melhores do que a de Churchill. Pela pior razão, há nelas uma espécie de pressentimento trágico de que o mundo se dirigia para um banho de sangue. É uma pena a arte não ser critério moral.
Seria fácil se as pessoas que desprezamos tivessem gostos estéticos opostos ao nosso, mas nada feito. Os nazistas queimavam a arte degenerada, mas só da boca para fora. Na privacidade de suas casas, eles penduraram milhares de obras degeneradas que tinham pretensamente destruído. Em Auschwitz, nas festinhas clandestinas só para SS, os nazistas pediam que a banda dos presos tocasse swing e jazz, oficialmente abolidos. Para Soruvok, o Museu dos Museus é o Louvre. Para mim, sempre foi a Academia em Veneza. A cada vez que volto para lá, desde a infância, medito na frente de 3 quadros, um dos quais A Tempestade, do Giorgione. Com o tempo, o maior enigma do quadro se tornou para mim a paisagem de fundo, deserto inquietante. Pintado em 1508, A Tempestade inaugura 2 séculos que produziram mais beleza do que qualquer outro período da nossa história. Mas aquele fundo, mais tétrico que uma aquarela de Hitler, lembra-me que os 2 séculos da beleza também foram de um triunfo de guerra, peste e morte, Europa afora. É isto mesmo. Infelizmente, a arte não salva. Vejam só, eu selecionei para vocês algumas estruturas super importantes. Será que seremos capazes de lembrar qual é a palavra mais repetida ao longo do texto? Eu garanto para você que você vai conseguir perceber que a palavra que mais se repete é justamente a palavra arte. Nós temos a palavra arte sendo algo que é realmente bom. Mas será que a arte, que é algo belo, consegue identificar a moral? Esse é o grande questionamento. Uma pessoa que gosta do belo artístico, a arte em si, consegue diferenciar o bom do ruim, o moral do imoral, o correto do incorreto? Esse é o questionamento. Nós temos lá o assunto, a palavra geral, que é justamente a palavra arte. Os termos que se relacionam, sempre termos ligados a essa ideia de oposição. E nós temos inúmeros elementos de contextualização. Ele cita demais, gente. Ele faz referência histórica do início ao final. Ele cita pessoas, ele cita obras de arte, ele faz comparações. Tudo que ele faz em termos de citar pessoas, fazer comparações, referências históricas, geográficas, tudo isso é contextualização. E você sai da leitura do texto dizendo eu concordo ou eu discordo? Eu, ProRose, particularmente concordo. Eu acho que a arte, infelizmente, gostar de arte não vai salvar, não vai direcionar o caráter. E ele faz muito bem uma apresentação de comparar a si a Hitler. Ambos gostam do mesmo quadro, da mesma obra, mas são pessoas diferentes. Ele se coloca a opor Hitler em uma condição de duvidoso caráter, ele se coloca numa condição de melhor caráter. Ele diz assim, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ética, justa frente à sociedade. Mesmo não indicando isso, isso está implícito. É um termo, é uma ideia retirada do processo de inferência. O que é inferência? Retirar do texto que não está explícito, mas que tem marcas. Tem lá elementos que podem te direcionar a um reconhecimento da abordagem desejada pelo autor. Viam aqui, vamos fazer um mapeamento, vamos fazer um gráfico que mostra bem essa arrumação do texto dele. Vamos lá? Palavra que mais se repete, a palavra arte. Nós temos a palavra arte dentro do universo entre o bom, que é a questão do belo, que é a questão do nobre, e do ruim, do feio, do imoral. Dentro deste universo, para traduzir esse universo, ele faz referências históricas, ele apresenta comparações, ele fala sobre obras de arte, ele fala sobre citações.
Ele apresenta citações. Então, vejam, o mapeamento, o esquema do texto é esse aqui. Vocês precisam entender que uma questão de interpretação, ela vai cobrar para nós o assunto ou o tema. Ela pode cobrar para nós a contextualização. Ou ela pode cobrar para nós o posicionamento. Mas o posicionamento, frisando só em textos que sejam argumentativos. De olho nisso aqui, vamos fazer agora a primeira questão. A primeira questão é uma questão que vai requisitar de você, olha aqui, ó, no texto apresentado, evidencia-se que quando ele pede para que você identifique uma evidência, ele está pedindo para que você faça uma constatação, que você perceba a constatação a qual o autor chegou. Então, isso está relacionado com o assunto e com tese, tá? Constatação, a evidência. O que o autor está evidenciando? Então, o autor só evidencia quando ele tem um posicionamento. Vamos lá? Letra A. Como a arte não se constitui enquanto um critério de separação em relação a uma moral boa ou ruim, até aqui tá perfeito. Olha só os termos que nós identificamos anteriormente: boa, ruim, arte, moral. A ideia de que a arte não constitui critério de separação da moral boa e da moral ruim. Até aqui, beleza, mas nós temos que continuar a analisar. Ele está afirmando, e isso aqui é evidência, é correto o posicionamento defendido pelo decreto emitido na França em 1792, que impunha a destruição de monumentos construídos sobre ideais moralmente ruins. Vejam, ele cita o decreto, mas ele não está afirmando que esse decreto é correto. Ele apenas cita o decreto, ele apenas diz que a discussão ela já aconteceu na França de 1792, mas ele não está apresentando esta evidência. Este não é um posicionamento do autor. Não esqueçam, há uma constatação, e no caso desta constatação, ele está abordando a tese. Qual é a tese que nós temos aí em evidência no texto? Isso aqui não está em evidência no texto. Mas os elementos que vocês encontram são bem pertinentes, estão encaixados no texto, só não existe essa evidência. Letra B. A beleza humana não constitui uma garantia de moral, o que se comprova facilmente pelos inúmeros exemplos de vandalismos e tiranias praticadas por pessoas que foram consideradas esteticamente belas, como é o caso de Hitler. Vários probleminhas. Olha, a beleza humana, ele em nenhum momento falou sobre a questão do físico do indivíduo. Ele não está falando sobre a beleza das pessoas. Ele está falando sobre a beleza da arte. A beleza da arte, uma pessoa gostar de arte não garante a moral. Então, isso aqui já elimina. Mesmo assim, se você ficar na dúvida desta estrutura, desse elemento, como elemento que impossibilita que seja marcado, você tem, se comprova facilmente pelos inúmeros exemplos de vandalismo, de tiranias praticadas por pessoas, mas essa parte aqui, ó, não existe no texto, que foram consideradas esteticamente belas. Ele afirmou em algum momento do texto que Hitler, ele era considerado esteticamente belo? Não. Então, isso não é uma evidência no texto. Não há aí, portanto, uma constatação a partir da leitura do nosso autor. Vamos aqui continuar. Apesar de a arte e a beleza não constituírem uma garantia de moral... Poxa, isso aqui tá bem bacana, Rose, porque, olha, é uma concessão. Realmente, a arte e a beleza não são parâmetro, não são garantia de moral, tá, beleza? Mas vamos identificar o restante da assertiva.
É possível, por meio dos gostos estéticos opostos, separar pessoas constituídas de concepções morais diferentes. Gente, não. Não é possível. Se for pelo gosto estético, você vai colocar todo mundo no mesmo saco, ok? Então, não é o gosto estético, seja ele igual, seja ele oposto, que vai separar as pessoas em relação às suas concepções morais. Isso aqui não é um parecer do texto, não é a tese do nosso autor. A arte e a beleza que não constituem uma garantia de moral são aquelas expressas apenas em obras pictóricas, como no quadro A Ilha dos Mortos e nas pinturas de Hitler. A arte, ok, a beleza, ok, não constitui uma garantia moral. Isso aqui está corretíssimo. De fato, até esse momento, tudo certo, tudo lindo. Mas a arte e a beleza que não constituem, apenas essas que não constituem, são aquelas expressas apenas em obras pictóricas. Gente, primeiro, não tem relação de coerência textual muito claramente representada. E segundo, ele está dizendo que esta arte, esta beleza está apenas em uma obra pictória, como o quadro, pictória em relação ao visual, e as pinturas e a música, como o jazz e o swing que ele apresentou. Então, aqui não é um posicionamento do autor. A arte, a letra E, é o nosso gabarito, mas vamos analisar por qual razão este é o nosso gabarito. A arte não se constitui enquanto um critério de separação em relação a uma moral boa ou ruim. Realmente, a arte não é um critério de separação. É a mesma coisa que nós tivemos na letra A, entre uma moral boa e ruim. Isso aqui nós já identificamos que está correto. Por esse motivo, ou seja, por não ser um critério de separação, ao legado artístico que recebemos historicamente, podem estar atreladas condutas de orgulho, preconceito e tirania. Inclusive, minha gente, é o que o decreto da França de 1792, lá no texto, ele indica que houve esse questionamento. Até que ponto nós podemos apreciar a arte que representa orgulho, preconceito, tirania? Mostra, portanto, que nós temos todo um legado histórico, toda uma herança que também demarca esse tipo de posicionamento. Letra E é o nosso gabarito, sem titubear. Viu aqui com a pró, por favor? O que nós fizemos aí nessa questão? Nada mais do que identificar o assunto, o tema e delimitar a tese. E quando nós fizemos a leitura adequada e fomos procurar esses elementos nas alternativas, gente, a coisa fica rápida. Porque esse é um enunciado que mostra claramente como os concursos cobram esse elemento. Às vezes o candidato, ele lê a alternativa, lê o enunciado, identifica qual é a concepção. O autor apresenta, fica lento, querendo entender cada palavra. Primeiro você seleciona os termos e se questiona. Todos esses termos estão lá no texto? Se todos estiverem, aí sim, você respira e vai lá identificar. Mas primeiro você mapeia. No momento que você se depara com uma palavra que não está no texto, ou uma palavra que está sendo utilizada de forma diferente com a que foi utilizada no texto, nossa, é muito mais rápido, tá? De fazer. Nós vamos encerrar agora este bloco, e no próximo bloco, tendo já visto essa parte, essa introdução, esse breve, né, referencial teórico que eu apresentei para vocês, nós vamos fazer as demais questões desta prova. Beijos, até o próximo bloco.